Sabe, muitas vezes a gente pensa assim, ao final do ano, amanhã, dia 2, vai estar tudo diferente. Não, querida, não vai estar diferente. Simplesmente porque um dia virou a mais, né? Mas eu tenho uma palavra breve, eu creio que vai mexer os nossos corações, porque em seguida a gente tem testemunhos fantásticos aqui de coisas extraordinárias que acontecem aqui nesse ministério, acontece aqui na igreja. Nós temos a retrospectiva do final do ano, 1% do que a Senge fez esse ano. Mas eu queria que você já abrisse comigo no livro de Jonas. E eu preciso falar algo ao coração. E o nome dessa pregação pode ser As Tempestades de 2019. Quem teve tempestades aí em 2019? Querido, tempestades é comum na Bíblia. Amém? É comum na Bíblia. Jesus, antes de ir para Gadara, né, para salvar aquele gadareno, eu queria que vocês prestassem atenção aqui. Amém? Criança correndo no salão, não pode. Amém? Presta atenção aqui, por gentileza. A gente vai se esforçar para pregar com as crianças hoje. É uma coisa que eu não faço. Tem 27 anos de conversão. E eu me converti numa igreja em que as crianças não entram dentro do templo. Há 27 anos. E aqui também tem 15 anos que isso não acontece. Então é bem complicado para mim pregar com crianças circulando e correndo. Então eu queria um pouquinho de cautela de vocês. Voltando a falar de tempestades. Tempestades é algo que é bíblico, a tempestade. Lá em Mateus 7, não precisa abrir, Jesus disse assim, olha, a casa que é edificada na rocha e a casa que é edificada na areia, vai vir a tempestade, vai vir o vento forte, vai vir chuvas impetuosas, vai vir tanto para a casa que é construída na areia, como para a casa que é construída na rocha. Então tempestade, ventos, coisas difíceis vai vir. Eu não vou dizer para você que vai cessar em 2020, porque eu estaria mentindo. Ela vai vir. Só que nesse caso de Mateus 7, o que a Bíblia explica que Jesus quis dizer, esse vento forte, ele só vem para mostrar aonde você é construído. Porque as pessoas que foram construídas na rocha, estão sendo edificadas na rocha, elas conseguiram ficar de pé, até hoje, aqui sentado, me olhando, com o vento forte, com a tempestade, com as pedrarias, estão aqui, amém? Mas a casa que era construída na areia, nada de firme, nada de firmamento, nada de sólido, essa casa não conseguiu ficar de pé no vento forte. Então o vento forte, ele vai acontecer. Um dia, Jesus estava indo para Gadara, também para curar, para sarar, para libertar um gadareno possesso. E Jesus estava no barco. E ele estava no barco. Quando ele estava no barco, o que aconteceu? Veio uma grande tempestade. Isso está em Mateus 4, 31, 35. Veio uma grande tempestade. E ele estava no barco. E os discípulos disseram assim, mestre, não te importa que perecemos? E Jesus, querido, presta atenção. Jesus estava na obediência do Pai. Ele era obediente ao Pai. Ele era um ser que fazia tudo o que o Pai mandava. Quem está me ouvindo? Mas ele foi para um lugar e ele embarcou num barco e veio uma tempestade. Então quer dizer, se Jesus recebeu uma tempestade violenta, por que eu também não recebo uma tempestade violenta? Qual a diferença, pastora? É que o Filho de Deus, em obediência ao Pai, que ele andava em obediência, a hora que ele foi despertado naquele barco, ele simplesmente levantou a mão e disse, aquieta-te, tempestade, e ela cessou. Quando eu e você estamos em obediência a Deus, não importa o tamanho da tempestade, nós temos a autoridade de levantar as nossas mãos e dizer, aquieta-te, tempestade. Mas eu vou para o livro de Jonas, aonde ele sofreu uma tempestade, mas uma tempestade violenta. E essa tempestade chama tempestade da desobediência. Jonas, ele recebeu um chamamento. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Presta atenção. Esse ano de 2019, eu vou levantar a mão, porque veio muitas vezes a palavra até mim. Veio até você?
A palavra de Deus, ela chegou até você, Deus te chamou, Deus falou contigo em 2019. Então Deus continua falando, amado. Ele fala. A palavra de Deus diz que Deus chegou para Jonas porque Deus conhecia Jonas. Ele disse: Jonas, eu preciso de ti. Existe uma cidade que está em ruína, está em destruição, e tu é o cara, Jonas. Eu preciso que tu vá a Nínive. Eu tenho uma missão para ti, Jonas. Você é meu filho, você é hebreu, presta atenção. Você me teme, você está na igreja Seja de Morro da Fumaça, Jonas. Você está escutando a palavra, Jonas. E hoje eu tenho uma missão para você. Eu tenho uma cidade perecendo, Jonas. E eu quero que você vá até Nínive. Existe um povo inteiro para ser destruído. Jonas ouviu a palavra de Deus. Como tem muitos aqui em 2019 que ouviram atentamente a palavra de Deus. O problema não é você ouvir. É você, o que você vai fazer com aquilo que ouviu. Jonas fez o inverso, Quininho. Ele não só permaneceu ali, desobediente, emburrado. Não. Ele se virou as costas para Deus. Ele fez ao contrário do que Deus mandou ele fazer. Por isso que há tempestades na nossa vida, que é no decorrer natural que acontece. Há tempestades que mesmo a gente estando na obediência, a gente levanta a mão, a tempestade cessa. Mas a tempestade da desobediência, ela não cessa. Não precisa orar quando você está em desobediência, porque a tempestade não vai passar. Jonas vai para Nínive. Ele pegou, se levantou, querido. Ele se levantou e ele começou a descer. Porque quando a gente vira as costas para Deus, a gente desobedece a palavra de Deus, o ide de Deus, a gente começa a decair. E ele desceu para Jope. E ele pegou um navio. Pode ir passando aí no 3. Ele pegou um navio, pagou para sair da presença de Deus. Quantas pessoas? Quantas pessoas que não estão aqui hoje? Quantas pessoas têm pagado caro para sair da presença de Deus? Quantas pessoas agem exatamente como Jonas? Quantos Jonas existem entre nós? Ele pagou a passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarse. Para quê, gente? Longe da presença de Deus. Deus continua falando. Deus continua orientando. Deus continua mandando. Querido, Ele não me salvou para me dizer, vai todo dia lá no culto, ou toda semana no sábado no culto, coloca a tua melhor roupa, senta lá e fica lá como modelo lá no culto. Não! Ele me salvou e Ele te salvou, sabe por quê? Ele tem atrás de você e atrás de mim uma grande missão. Ele olhou para você e disse, eu quero você em Nínive. Ele olha para mim, para você e diz, você tem capacidade, você me teme, você escuta a minha palavra, então eu tenho uma missão para você. E ele foi, mas ele foi se esconder no porão. Aleluia. A tempestade de Jonas se chama tempestade da desobediência. Vamos seguir, queridos. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se o mar uma grande tempestade. O navio estava a ponto de despedaçar. Quem fez a tempestade? Quem? A tempestade que nós passamos na nossa vida. A tempestade que você, Jonas, está passando na tua vida, que o Senhor está permitindo porque Ele te ama. Porque senão tu vai desviar dEle. Senão tu nunca mais vai encontrar Ele. Tem tempestade na tua vida, querido, que você não está percebendo. Está vindo vento forte, está vindo sonolência, está vindo esfriamento, está vindo tudo. Mas Deus está dizendo, olha, volta. Eu estou permitindo esse mar violento na tua vida, porque tu está indo no caminho oposto do que eu mandei em 2019. Você está indo para outro lugar. E tem gente olhando para mim, pode olhar porque eu estou falando profeticamente. Não adianta orar se você não voltar para aquilo que Deus designou para você fazer.
Porque quando eu estou na obediência, a tempestade vem, o barco vai a pique, eu levanto do barco e digo: cessa a tempestade, porque a obediência me dá autoridade. Oh Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Ele falando aos nossos corações. Você só vai ser o mesmo depois desse culto se você continuar desobediente. E Deus falou comigo: filha, não adianta você orar quando você vê que os Jonas não estão me obedecendo, porque eu não abençoo desobedientes. Aleluia. Pode passar. Mas o Senhor lançou. Então foi o Senhor que lançou. Foi o Senhor que fez essa tempestade. Você tem que, nessa noite, aqui, nesse momento, você tem que detectar qual é a tempestade. Quem está passando por tempestade aqui? Só eu? Você está com medo agora de levantar o braço, é? Se você passou por alguma tempestade, ou está passando por algum vento forte, você tem que detectar por que isso está acontecendo. Se você está na obediência, está faltando você levantar do barco e a autoridade e cessar essa tempestade. Se você está na casa firme, tu pode ter certeza que tu vai envergar, mas tu vai ficar de pé. Agora, se você está na desobediência, eu te dou um conselho nessa noite. Volta para a missão que Deus tem na tua vida. Volta para aquilo que Deus te chamou, senão tu vai perecer. Aleluia. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um seu Deus e lançavam ao mar carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido mais um pouquinho no porão e se deitado e dormia profundamente. A desobediência dá sonolência espiritual. A desobediência traz insensibilidade ao ministério, ao chamado e à voz de Deus. Quantos Jonas estão olhando para mim? Até estão na igreja, mas estão no porão. Até frequentar os cultos esse ano, mas estão no porão, estão insensíveis à voz de Deus. Os marinheiros estavam ali, o que nós vamos fazer? Olha o desespero. Os ímpios estão desesperados, o barco está afundando e os filhos de Deus dormindo no porão. Os ímpios estão desesperados. O que nós vamos fazer? Acorda, dormente. Em seguida, aleluia, pode passar. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: o que se passa contigo, agarrado nesse sono? Sabe, querido, nessa noite, último culto, eu quero te dizer que o mestre hoje é o Espírito Santo de Deus. Cutuca o irmão que está do lado e diz assim: o que tu está agarrado nesse sono espiritual? Gruda aí, bate nele. Sacode ele, o ombro dele, diz: sai daí, dormente. Sai do porão. O mestre foi até ele e disse assim: vem cá, tu não está vendo o que está acontecendo? Nós vamos perecer, nós vamos afundar. De repente a tua casa está afundando. De repente o teu casamento está afundando. De repente as tuas finanças estão afundando. De repente tu não sente mais a presença de Deus, não escuta mais a voz de Deus. Você está dormente no porão e não percebe. A pior doença de um ser humano é a lepra. A lepra espiritual é uma dormência, é uma insensibilidade ao reino, ao chamado. Querido, você não foi chamado para sentar aqui e ficar até o último dia da tua vida bem confortável no ar-condicionado, não. Você foi chamado para ganhar cidades, para ganhar famílias, para se levantar, querido. Tu está pensando o que, dormente? Você está encerrando o ano, nesse ano. Quantas almas você ganhou? A tua família está na presença de Deus. Vai dizer que tem muita gente, se não tem muita gente hoje, se assemelhando a Jonas aqui, olhando para mim. Cadê os Jonas aqui essa noite? Que tem uma missão, que foi ganho por Cristo por uma missão. Não existe um ser da Bíblia que Deus salvou e não deu uma missão. Me conte um que era vadio na Bíblia, que ia para o porão dormir. Me conte, o Jonas. Mas depois ele foi.
Deus não te salva, querido, para tu ficar olhando para mim e vem no culto quando quiser, não. Então 2019, talvez os ventos que estão acontecendo na tua vida, talvez os vendavais ou algum esfriamento espiritual, ou talvez você está com a família em parte na igreja, talvez já começou bem, mas terminou mal. Deixa eu te dizer, você não está obedecendo a voz de Deus, a missão que Deus te deu. Deus é bom? Declara-me, ele disse. Declara, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Pode passar. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos a causa que nos sobreveio este mal. Lançaram sorte e caiu sobre Jonas, porque ele era o único motivo daquele levante. Sabe, é tão triste, amado. Deixa eu falar algo aqui que Deus ministrou ao meu coração. Ficar perto de gente desviada é um tormento só. Ficar perto de pessoa que não quer nada com Deus é frio na fé, que está se desviando, que está fugindo da presença de Deus. Traz peso, traz tormento, traz tempestade para todo o ambiente, seja na igreja ou seja na tua casa. É tão triste ficar perto de pessoas que já não sente mais a palavra de Deus, que já não quer mais escutar um louvor, que já não vem mais para uma vigília, que já não tem mais sede daquilo que Deus colocou no seu coração. Querido, dá um tumulto. Eu disse 2020, eu não quero, Deus. Eu não quero ficar junto de desviado, Senhor. Tem desviado dentro da igreja, colocando peso na igreja, colocando a igreja muitas vezes em situações, porque ele tem uma missão, Deus mandou, em vez de estar segurando para seguir essa missão, ele largou e causou uma grande tempestade. Pode passar. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual é a tua ocupação? De onde tu veio? De que terra tu veio? De que povo que tu é? Jonas, pelo amor de Deus, declara qual é a tua ocupação. Porque eu sei que tu teme a Deus. Por que que nós embarcamos? Tu pagou a passagem, embarcou no nosso barco e o nosso barco está afundando. Cuidado, tá? Tem muita gente pagando passagem para entrar no teu barco e querer afundar o teu barco. Cuidado, tá? Ontem eu comecei a orar e Deus falou comigo: filha, nesse ano 2020, não deixa ninguém afundar o barco de vocês. Não deixa ninguém pagar a passagem para entrar no teu barco e causar peso na tua vida, filha. Porque, queridos, muitas vezes as pessoas, elas fogem da presença de Deus, elas não escutam a voz de Deus, elas não obedecem a Deus, elas são vadias na fé, frias na fé, elas querem só para elas e ela ainda tumultua aqueles que querem. Me diz qual é a tua ocupação? Por que que esse mal nos sobreveio, Jonas? Aí ele disse: eu temo a Deus, eu sou hebreu. Pode passar. Ele disse: eu sou hebreu, eu temo o Senhor, Deus dos céus que fez. Querido, como é que um cara desse, presta atenção, Jonas, como é que tu teme a Deus? Tu sabe que ele fez os céus e a terra, e por que que tu não obedece à voz dele no teu chamado? Para com isso. Tu acha que só temer a Deus, dizer que ele fez os céus e a terra, confiar nele, a desobediência causa uma destruição na tua vida? Sabe, isso eu aprendi tão cedo, tão cedo. Eu aprendi isso no início da minha fé, quando eu fui professora da Kids. Eu fiquei 3 anos professora da Kids. E me disseram uma palavra: tudo que vem à tua mão para fazer, faça com muito amor, como se fosse para o Senhor, porque é para o Senhor. Então não importa se eu vou varrer a igreja, não importa se eu vou fazer uma visita, não importa se eu vou para Kids, não importa onde for, fazem 27 anos que eu estou na minha missão. Veio tantas vendavais, tanta tempestade na minha vida. Você que nos visita, eu conto que eu entrei para a 15ª cirurgia. E em todas
Jonas, eu levantei a mão, porque na obediência a gente tem autoridade. E ela cessou. Não adianta você querer, e eu vou frisar de novo, porque eu sei que não é eu que estou falando. Não adianta você vir para a fila de oração. Não adianta você querer ser próspero financeiramente. Não adianta você querer bênção na tua vida, se tu está fugindo da missão de Deus. São tempestades da desobediência. Aleluia. Eu sou hebreu, eu temo a Deus. Quantas pessoas que estão aqui olhando para mim de baga desse tamanho, que se eu perguntar diz, não, eu sou filho de Deus. Eu estou na Senge, me batizei. Eu tenho uma missão, eu sei disso. Mas não é meu tempo ainda. Não, Deus falou comigo, mas eu estou de férias de Deus. Querido, não existe férias da missão. Não existe férias da missão. Porque ele disse assim para Jonas, Jonas, é urgente o que eu estou te pedindo. Se há quase 3.000 anos atrás era urgente, tu imagine agora. Eu costumo dizer para você que está aqui, é UTI esse caso. Quando eu dou alguém para visitar, eu já digo, é UTI. Porque amanhã ele pode estar numa forca. Amanhã ele pode ter tirado a sua vida. A missão que Deus te deu, diga assim comigo, tem urgência. Amanhã pode ser tarde. Então vamos fazer uma avaliação de que tipo de tempestade você está enfrentando. Porque você vai enfrentar elas em 2020 também. Pode passar. Pode passar. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, o que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. O ímpio disse, tu tá louco, Jonas? O ímpio tinha mais temor do que o Jonas. Tu tá louco, Jonas? Olha o que tu fez para nós. Tu está desobedecendo a Deus, tu causou todo esse mal para nós. Tu causou tudo isso. Sabe, queridos, eu tenho pavor. Pavor, eu ainda falei para uma pessoa essa semana. Me dá um dor na alma. Me dá uma dor até no fio do cabelo, se é que tem dor. Quando a pessoa começa a se desviar daquilo que Deus tem. Porque eu sei o que acontece. Ela vai ter que enfrentar trevas, boca do peixe, escuridão, morte, falta de respirar. Ela vai ter que enfrentar tudo isso simplesmente porque saiu da rota de Deus. Pode passar. Disseram-lhe, que faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Eu te pergunto hoje, o que você vai fazer para o mar te acalmar na tua vida? Se existe um mar revolto, se existe um mar revolto no casamento, o que é um mar revolto no casamento? É os dois não estar na mesma fé, é os dois não estar no mesmo princípio, é os dois não estar curtindo, fazendo a mesma coisa com Deus. O que é um revolto? Talvez as tuas finanças, talvez o ministério. O que precisa se fazer nessa noite, querido? No último culto do ano de 2019, para o mar acalmar na tua vida. Eu queria que você fizesse uma avaliação. Talvez você trocou de marido esse ano 2019. Talvez você foi botando o pé pelas mãos, decidindo segundo os teus desejos. Talvez você abandonou o teu ministério. Talvez você está aqui só de corpo, mas está frio. Não tem mais nada. O que você precisa fazer? Deixar o que para trás? Lançar no mar o que? O que está pesando na sua vida? Talvez o que está pesando é o saudosismo. Tem gente vivendo do saudosismo. O que é isso, pastora? Pastora, tu não sabe, aquela igreja que eu era maravilhosa. Já foi, querido, não é mais. Pastora, ontem foi maravilhoso, ontem já foi. Pastora, ano passado já foi. Pastora, tu não tem noção como é que era quando eu trabalhava. Querido, já foi. Você precisa jogar fora o saudosismo.
Tem gente vivendo do passado. Você precisa jogar fora nesse mar a raiva, o ódio, isso que está fazendo essa tempestade, o medo, a insegurança, o desviar da verdade de Deus. Eu posso falar algo para você. Eu estava vendo pessoa em 2019, pronto para pegar a promessa na mão. Assim, ó. Faltava passos pequenos para pegar as promessas. E a pessoa chegou na metade do caminho, ela desviou da promessa. Eu sei. Sabe por que eu sei? Porque pela obra de Deus e também porque o Espírito Santo, quantas vezes Ele me pegou num anzol, por aqui assim, ó, e me levava em direção à promessa. Quantas vezes eu quis voltar, quantas vezes eu quis abandonar, quantas vezes eu quis por traição, por mentira, por engano, por cansaço, eu quis largar. Mas eu olhava a promessa, eu olhava. E hoje, querido, elas batem assim, ó. Posso entrar hoje? Tem uma promessa para ti. Aí vem o posso entrar hoje? No Natal eu disse para os meus filhos assim: filhos, não tenho nada de presente que vocês possam me dar. Tenho tudo. E o mais que eu tenho ainda é a minha casa na presença de Deus. Isso não tem preço. Eu lutei 12 anos com os meus filhos de arrasto, pegando 3 ônibus para ir para a igreja, para segurar o meu casamento. Porque marido, ele tem que amadurecer. As mulheres às vezes têm que amadurecer. Ninguém casa pronto. Tem gente destruindo as coisas com tanta facilidade, largando as promessas de Deus com tanta facilidade. Querido, deixa eu te falar, 2020. Eu não posso orar por você se você não estiver andando segundo a palavra de Deus. Porque eu vou gastar meu tempo e talvez você vai esmurecer na fé, porque Deus não vai descer sua bênção. É na obediência que as promessas chegam na tua casa. Aleluia. Pode passar. Pode passar. Respondeu-lhe: toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que é por minha causa que sobreveio essa tempestade. Ele sabia. Que bom que ele sabia. Será que tem alguns corajosos aqui que batem no peito essa noite e dizem assim: é por minha causa que eu estou passando isso? Porque eu estou sem paciência. É por minha causa que eu estou passando isso. Porque eu sou murmurento. E aí meu físico dói. Eu tenho problema de saúde. E a murmuração traz problema até nos ossos. É por minha causa que eu estou passando isso. Porque eu devia ter mais paciência. Orar mais. Buscar mais. É por minha causa. Porque Deus me deu uma missão. E eu virei as costas. Tem alguém nessa noite que tem coragem? Ele disse: me lança no mar. Joga eu fora, porque é eu que preciso ser jogado fora. O meu nome, disse ele, é desobediência. Eu não sei o que você tem que se jogar fora nesse ano. Sabe, lá na virada do ano, lá na praia, eu não vou. Eu já fui muito quando eu era ímpia. Hoje eu não vou, não sou louca para pegar os espíritos de Iemanjá, não vou mesmo. Não vou nem no outro dia na praia, naquela sujeira, eu não vou. Mas quando eu era ímpia, a gente ia lá para a praia jogar as coisas ruins. Jogava flores para jogar as coisas ruins. Deus está te convidando hoje, ou jogar as coisas externas fora, ou você se jogar no mar hoje. E afogar a velha natureza. Afogar o velho quininho de verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se converte em departamentos. A gente se converte uma parte, mas outra parte não. A gente se converte fracionado. Deus não é um Deus que fraciona. Deus é um Deus de departamento. Deus é um Deus de plenitude. Alguém pode dizer amém? Alguém já conviveu com alguém e sabe que alguém é a metade crente e a metade não? É porque se converteu fracionado, em departamento. Jonas disse: não.
Me joga no mar, que o problema sou eu. Me lança no mar, que essa tempestade vai passar. Ele preferia morrer, querido, do que dizer: Deus, pega aqui eu de volta e eu levo eu para Nínive. Tem gente que prefere morrer espiritualmente do que se arrepender. Deixa eu falar para você o que é arrependimento. Arrependimento não é você se arrepender e ficar no mesmo lugar. Não, isso não é arrependimento. Presta atenção, arrependimento é você se arrepender e virar as costas para aquilo que você estava fazendo de errado. Arrependimento se chama metanoia, mudança completa do ser e em direção àquilo que Deus tem para você. Não adianta você dizer para mim que se arrependeu se você está como uma estátua no porão. Você não fez nada para andar no teu chamado, naquilo que Deus tem na tua vida. Tu não cresceu no casamento, não cresceu em nada. Como que você mudou? É uma noite de retrospectiva da sua vida e da minha vida. Pense você que eu também não estou fazendo da minha vida. Estou. E tu pode ter certeza que 2 dias ou 3 dias que eu descansei, para a honra e glória do Senhor, eu já fiz uma faxina. Outro dia eu estava fazendo uma faxina no celular e Deus falou comigo: olha, tu está fazendo aqui na tecnologia, mas eu quero que tu faça aqui e aqui e aqui na tua vida. Eu vou dizer uma coisa para você, eu nem comecei a lista. Eu só escrevi, mas eu ainda não comecei a rasurar e tampar tudo aquilo ali para dizer: Deus, eu não faço mais isso. Pasmem vocês, não é nem pecado. São coisas que estavam pesando a minha vida e eu preciso eliminar. Eu não posso mais andar com aqueles que não querem nada com Deus. Porque Deus, Ele mostra o caminho. Ele te chama para uma missão. E quem tem que fazer crescer isso que Ele coloca dentro de você é você mesmo. É você que tem que desenvolver o teu chamado. É você que tem que ir para Nínive, no sol, gritar: ei, Jesus está voltando. Quando eles lançaram Jonas no mar, imediatamente cessou a tempestade. No final de tudo aqui hoje eu vou fazer uma oração. E aqui nós vamos produzir um mar aqui. E você vai se jogar nele essa noite. Pode passar. Entretanto os homens remavam, se esforçando para alcançar a terra, porque não podiam, porquanto o mar se ia tomando cada vez mais impetuoso. Olha só, às vezes, presta atenção que Deus falou isso comigo também. Às vezes tu está remando. Tu passou o ano remando. Tu terminou hoje, dia 28 de dezembro, remando. E nada aconteceu na tua vida. Tu está remando. Não adianta, querido. Em desobediência, não adianta remar. Não adianta remar. Olha que fácil que é, querido. Se eu pudesse, eu entrava dentro de você. Que fácil que é obedecer o chamado de Deus. Sabe, tem gente que pensa que Deus não tem nada que fazer. Tem semana que a pessoa diga: olha, meu chamado é esse. Na outra, não, eu mudei, Deus mudou. Deus não tem nada que fazer. E fica mudando o teu chamado toda semana. Ele só vai tirar você daquilo que Ele te colocou quando você concluir aquilo que Ele te mandou fazer. Eu vou repetir. Ele só vai tirar você daquilo que Ele te colocou quando você já deu fruto e concluir naquilo que Ele te mandou fazer. Ele é um Deus completo. Ele é um Deus que termina a sua obra. Ele não é um Deus igual aos pedreiros que a gente teve lá em casa, que largaram a obra pela metade. Ele termina aquilo que Ele mandou fazer. Tanto que, depois que Jonas foi lançado ao mar, um grande peixe pegou ele. Porque Deus ama você. Deus vai provocar uma tempestade. Deus vai fazer você entrar na boca de um grande peixe. Ficar no mundo das trevas 3 dias na boca do peixe. Porque Deus quer você na missão. Deus não abre mão de você. Se você está se sentindo dentro de uma boca de um peixe, saiba que foi Deus que te empurrou para lá. Porque Ele vai te cuspir lá no teu chamado. Pastor, eu ando sem
sei lá, sem ânimo. Ai, pastora, sei lá. Esse sei lá, querido, é a boca do peixe já. Eu imagino um peixe grande engolir Jonas 3 dias. Ele ficou nas entranhas, me perdoam da palavra, no cocô, na sujeira, na comida. Tudo que o peixe tinha aqui dentro, ele ficou aqui dentro. Precisava disso? Precisava disso, Rick? Não. Porque se ele tivesse obedecido, ele não precisava estar nesse trajeto. Tantas coisas Deus quer poupar na tua vida. Tantos livramentos Deus quer dar. Tantas dores Deus quer poupar na tua vida. Mas a desobediência te empurrou para lá. E a hora que ele foi cuspido, Deus cuspiu. Abre comigo em 3. Jonas 3. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo. Talvez hoje você está ouvindo essa palavra de Deus na tua vida pela segunda vez. Porque Deus tem interesse em você. Deus tem interesse. Quantas vezes, querido? Quantas vezes eu pegava o meu carro e vinha para cá e eu dizia: Deus, eu estou tão cansada. Por que não dizer, Deus, que já está no tempo de eu parar? Por que não dizer, Deus, que as minhas enfermidades que o Senhor permitiu que eu tivesse já me dá condição até de eu me aposentar? Ele disse: não, querida, a obra não acabou. E eu não deixo a minha missão pela metade. Ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, tu vai continuar na missão. E veio a palavra de Jonas, para Jonas pela segunda vez. Olha só, a mesma palavra, vira. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nenive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não adianta, meus amados. Todos nós que estamos aqui nessa noite foi salvo para uma missão. Existe um Nínive para você. Existe uma cidade para você. Existe famílias para você. Existe a tua particular família para trazer para o centro da vontade de Deus. Existem os teus filhos para conduzi-los para a vontade de Deus. Quando eu vejo meus filhos aqui sentados, no final do ano, sai da praia para vir aqui, eu digo que valeu a pena. Sabe, pais, teu filho pode ter 1 ano. Quando eu me converti de verdade, a minha filha ia fazer 2 anos, a Luana. Me disseram assim: leve as tuas crianças para todos os cultos e tudo que a igreja tiver. Eles precisam se apaixonar pelas coisas de Deus. Porque quando eles crescerem, eles não vão se desviar. A gente estava com uma visita hoje, a visita não acabou saindo e não veio para o culto. Eles disseram: vai esperar para o lado de fora, porque está na nossa casa, tem que estar no culto. Mas não começou agora. Começou quando elas tinham 2 anos de idade. Em 2019 é o ano de você lançar fora no mar algumas coisas que não deram certo, algumas coisas que você deixou pela metade, algumas coisas que você veio aqui hoje querendo realmente tudo de Deus. Eu vou dizer para ti, olha, se você escutar essa palavra hoje e levar no coração o que eu estou te dizendo e começar a obedecer o que Deus fala contigo, você termina o 2020 cheio da graça, na plenitude e na abundância de Deus.